Olá a todas e todos, vamos começar nossa aula de número 6 do curso de Introdução à Esquizoanálise. E o tema da aula é agenciamento. O que é agenciamento? E por isso eu trago esse título da aula, a trama da realidade, e uma provocação aqui junto com a introdução, falando para além do sujeito e do objeto. Porque a gente vai entender que quando se fala de nossa tradição de pensamento, de uma filosofia ocidental, em grande parte da sua história, se operou a partir dessa distinção entre a separação do sujeito e do objeto. Inclusive na produção do conhecimento científico, em que o sujeito vai produzir conhecimento a partir do objeto, a partir da observação, a partir da experiência. Essa cisão, essa separação entre o que é o sujeito e o que é o objeto de estudo. Nessa visão de mundo, o sujeito é concebido como uma entidade autônoma, consciente e ativa. O eu que pensa, age e percebe. Inclusive pensando aqui na filosofia cartesiana do cogito ergo sum, do penso, logo existo. Essa noção desse eu, que o eu penso. O objeto, por sua vez, é o mundo passivo, a matéria inerte que aguarda ser conhecida, moldada ou utilizada pelo sujeito. Assim ainda na filosofia cartesiana, em que o mundo, a natureza, as coisas estão aí para que a gente descubra, para que a gente conheça, para que a gente explore, Então, essa dicotomia, embora útil em certos contextos, cria um modelo de realidade que Gilles Deleuze e Félix Guattari consideraram inadequado para capturar a complexidade e o dinamismo do mundo. Para eles, a realidade não é composta por entidades pré-existentes e isoladas, mas por um campo de relações e conexões em constante fluxo. Então, é nesse contexto que o conceito de agenciamento surge como uma alternativa radical, proposto e desenvolvido nas obras como Anti-Édipo e Kafka, para uma literatura menor. O agenciamento não é uma criação metafísica abstrata, mas uma ferramenta conceitual forjada a partir do próprio encontro produtivo entre dois pensadores. Na verdade, aqui não deve ter colocado o Mil Platôs. No Mil Platôs, sim, os autores vão desenvolver o conceito de agenciamento. No Anti-Édipo, eles usam mais, agora estou tentando me recordar aqui, mas acho que eles usam muito mais o conceito de máquina desejante. Agora, já aqui, em Kafka, a literatura menor, a gente vê que o agenciamento vai aparecer bastante e a gente vai discutir e entender o que eles estão querendo dizer com isso. Ele oferece uma maneira de pensar para além das noções estáticas de sujeito e estrutura, propondo que o que tomamos como sujeitos e objetos são, na verdade, produtos temporários e instáveis de arranjos complexos e heterogêneos. Ou seja, entender essa separação entre sujeito e objeto é uma construção ou uma compreensão de uma estrutura que gera essa cisão da realidade. Mas se a gente olha para a realidade de maneira mais radical, a gente percebe que são, na verdade, produtos temporários, até o sujeito e o objeto são produtos temporários e instáveis, do que, aí sim, de arranjos complexos e heterogêneos. Heterogêneos no sentido de que existem vários elementos diferentes. Então, em vez de perguntar o que é uma coisa, perguntamos como as coisas funcionam juntas, o que elas produzem em suas conexões. Até porque se eu olho para a realidade a partir dessa noção de arranjos complexos ou do agenciamento, então eu não vou entender enquanto uma separação de objetos, mas entre como que esses elementos interagem entre si, como que esses elementos se conectam e o que esses elementos, ao se conectar, como eles funcionam e o que eles produzem. Então, o agenciamento funciona como uma nova lente. O agenciamento ele pode ser entendido de forma intuitiva como uma rede dinâmica de elementos heterogêneos que funcionam em conjunto. O termo francês, agencement, desculpa, na verdade, não sei falar francês aqui, falei meio inglês, carrega a conotação de arranjo, montagem ou ajuste, sugerindo um processo ativo de composição. Então não se trata de uma coisa também, porque não é um objeto, o agenciamento não é um objeto, mas de um processo contínuo de articulação entre componentes de naturezas diversas. Pessoas, objetos, tecnologias, animais, ideias, discursos, forças sociais e desejos. Para tornar esse conceito mais concreto, consideremos o agenciamento cafeteria. Uma cafeteria não é simplesmente a soma das partes, mesas, xícaras e uma máquina de expresso, um barista e clientes. É um agenciamento complexo, onde todos os elementos se conectam e se definem mutuamente. O corpo do barista se conecta maquinalmente com a tecnologia da máquina de café, o espaço arquitetônico organiza o fluxo dos corpos dos clientes, as transações econômicas, dinheiro, cartão de crédito, Pix, enfim, se articulam com códigos sociais, como fazer o pedido, esperar na fila,
e transformações incorporais ocorrem a todo momento quando uma pessoa se torna cliente e outra funcionário. Este arranjo não apenas existe, ele produz uma atmosfera, uma experiência social, formas específicas de comportamento e, em última análise, subjetividades. O agenciamento cafeteria é a máquina que produz o ritual do café. Aí que tá, né? É o agenciamento que produz aquilo que a gente entende enquanto a própria cafeteria. Aquele ritual de tomar café, o ritual, né, enfim, de dar aquilo que sustenta a própria noção da cafeteria. Então, a tese central na teoria dos agenciamentos, se é que a gente pode chamar assim, é que eles não existem meramente na realidade. Eles são o próprio motor de produção de realidade. Então, subjetividade, poder, significado e até mesmo o desejo não são qualidades inatas ou estruturas prévias, mas efeitos gerados no interior desses arranjos dinâmicos. O desejo, em particular, é repensado de forma radical. Longe de ser uma falta a ser preenchida, como na psicanálise tradicional, o desejo é uma força positiva e produtiva, um fluxo que cria conexões e constrói o mundo. Porque se o desejo está como um dos elementos heterogêneos, é justamente aquilo que cria e constrói o mundo, que produz, que conecta, que gera aquilo. Que a gente teve isso na aula do desejo e na aula de máquinas desejantes. Nesse sentido, os agenciamentos são agenciamentos maquínicos de desejo, onde o desejo atua maquinando ou montando conexões entre diversos componentes. Os agenciamentos sociais e de poder, por exemplo, não apenas governam sujeitos pré-existentes, eles produzem os próprios contextos e as máquinas, institucionais, tecnológicas, discursivas, que, por sua vez, produzem subjetividades e canalizam os fluxos de desejo. Ou seja, a própria colaboração intelectual do Deleuze, né, e do Guattari pode ser vista como agenciamento que produziu uma nova forma de pensar e novos conceitos. A teoria, portanto, descreve o mesmo processo pelo qual ela foi criada, demonstrando que o próprio pensamento é um agenciamento, uma conexão de elementos heterogêneos que produz algo inteiramente novo. Então, pensar é também um agenciamento. Os autores realizam a passagem do conceito máquina desejante, né, que isso apresentando lá no Antiédipo, para o de agenciamento em obras posteriores, como no Mil Platôs, e aí consolidam isso no Kafka por uma literatura menor, marcando essa evolução teórica, né? Evolução no sentido aqui, novamente, não com a progressão simplesmente, mas porque eles percebem que é mais interessante utilizar o conceito de agenciamento do que a de máquina desejante. Porque um agenciamento, ele contém mais do que o desejo, né? Então, enquanto a máquina desejante focava primordialmente na dimensão produtiva e material, o agenciamento formaliza um quadro de análise mais completo e também complexo, né? Integrando explicitamente a dimensão material e maquínica com a dimensão semiótica e incorpórea, a linguagem, os signos, os fluxos. Essa integração permite uma análise mais sofisticada de como opera simultaneamente sobre os corpos e através dos enunciados, sobre a matéria e sobre o sentido, que é aí que a gente precisa entender, né, que quando fala sobre a produção material, acaba muitas vezes esquecendo que junto vem também a produção do sentido e da expressão. Bom, então vamos lá, né? Parte a parte. Como que o agenciamento, né? O que seria essa anatomia do agenciamento? Ou os seus eixos de composição, como a gente pode pensar? Então, para que o agenciamento funcione como uma ferramenta analítica, pensemos numa estrutura composta por dois eixos, como se fosse uma questão cartesiana, que vamos pegar mais ou menos isso. O eixo horizontal descreve a composição interna de um agenciamento em um dado momento, enquanto o eixo vertical descreve as suas dinâmicas de mudança e estabilização ao longo do tempo. Ou seja, um vai estar falando aqui mais, né, de como essa composição interna e outro das suas dinâmicas de mudança e de estabilização. Ok. Então, né, que a gente está falando aqui da composição interna é a questão do conteúdo da expressão, matéria e sentido. É o eixo horizontal, vamos falar assim. Então, nesse eixo, há a dimensão material, corpórea e física do agenciamento. Refere-se ao agenciamento maquínico de corpos, de ações e de paixões. Mistura de corpos reagindo uns sobre os outros. É o eixo do conteúdo, o estado de coisas concreto e o arranjo das entidades físicas e suas interações. Este eixo não se limita aos corpos humanos, inclui objetos, ferramentas, tecnologias, paisagens e as forças que atuam sobre eles. É o eixo do fazer, das ações e das paixões, no sentido de ser afetado aqui.
Então, no agenciamento feudal, por exemplo, o eixo maquínico seria composto pelos corpos do senhor e do vassalo, a terra cultivada, as ferramentas agrícolas, o castelo de pedra, os cavalos e as armas. É a mistura física e as relações de forças que constituem essa base material do sistema. Também chamado de regime de corpos, este lado do agenciamento lida com o que os corpos e as coisas efetivamente fazem uns com os outros. Aí a gente está falando, então, do conteúdo. Estamos falando do conteúdo. Então, a gente está falando dessa parte material, né, do conteúdo, dessa produção. Olha só, então, também chamado de regime de corpos, este lado do agenciamento lida com o que os corpos e as coisas efetivamente fazem com os outros. Eu falo muito, né, sobre psicologia, trazendo essa dimensão. Eu sempre enfatizo numa frase falando. Geralmente a gente pensa, né, o que a gente faz com a tecnologia, mas também eu trago o que as tecnologias estão fazendo de nós. E uma coisa, ela acontece simultaneamente com a outra. Não tem como a gente falar, eu apenas uso a tecnologia, como se ela fosse um objeto passivo. Porque ao usar a tecnologia, ela me usa de volta. Ao usar a tecnologia e fazer algo, ela faz algo de mim. Não há essa separação entre usar um objeto de maneira passiva. Ela faz algo de mim também. É nesse sentido. Então, neste eixo há também a dimensão semiótica, que aí vem da expressão, né, do sentido. Discursiva e incorpórea. Consiste em atos e de enunciados, transformações incorpóreas atribuindo-se aos corpos. É o eixo da expressão que não descreve ou representa o conteúdo, mas intervém nele, atribuindo-lhe status, significado e função. Este eixo inclui a linguagem, mas não se limita a ela. Abrange todos os regimes de signos, como códigos legais, normas sociais, rituais, insígnias de poder e enunciados científicos. O exemplo canônico para ilustrar esse eixo é o de um juiz que, no tribunal, declara o réu culpado. A pronúncia dessa palavra não altera o corpo físico do réu, mas produz uma transformação incorporal devastadora. Seu status legal muda instantaneamente, o que, por sua vez, legitima uma série de ações sobre seu corpo. Ele pode ser preso, vai ter restrição de movimento, vai usar, enfim, uma roupa diferente, vai acontecer uma série de coisas com essa pessoa. Então, a enunciação não emana de um sujeito individual, o juiz como pessoa, mas de um agenciamento coletivo, o sistema judicial, que descentraliza a fala e a insere em práticas concretas e relações de poder. O ponto fundamental desse eixo, então, né, pensando aqui, como a gente está falando, é que o conteúdo e expressão, esse maquínico e enunciação, são duas faces inseparáveis. Não existe um sem o outro. Um regime de corpos, conteúdo, só se organiza e funciona dentro de um regime de signos, expressão, que lhe confere sentido. E um regime de signos só tem efeito quando se aplica a um arranjo de corpos. Então, retomando o exemplo feudal, a relação física de trabalho e proteção entre senhor e vassalo, nesse agenciamento maquínico, não se constitui como feudalismo sem o sistema de juramento de fidelidade, sem os títulos de nobreza, sem as obrigações legais, ou seja, que é esse agenciamento coletivo de enunciação. Inversamente, o juramento de fidelidade é apenas uma emissão de som sem sentido se não tiver ancorado na relação material concreta sobre a terra. Ou seja, a expressão intervém no conteúdo, organizando-o, e o conteúdo dá corpo e eficácia à expressão. É necessário tanto expressão quanto o conteúdo, no caso, o corpo. E o outro eixo, né? O eixo dessa estabilidade, dessa fuga, território e movimento. Todo agenciamento, então, possui lados territoriais ou reterritorializados, que vai gerar essa estabilização. A territorialização é o processo pelo qual o agenciamento adquire consistência, ordem e previsibilidade. É um movimento de codificação, de estratificação e organização que cria um território. Um território aqui não é apenas um espaço geográfico. Pode ser um conjunto de hábitos, uma rotina diária, um sistema de crenças, um código de conduta, uma identidade social, qualquer estrutura que organize os fluxos e dê estabilidade a um agenciamento. A família tradicional, com seus papéis definidos e regras implícitas, é um território existencial, certo? E é um território existencial fortemente estabilizado. A territorialização impõe uma ordem, cria estratos e solidifica o agenciamento. Simultaneamente, todo agenciamento é atravessado por pontas de territorialização que o impelem. Ou seja, assim como há a territorialização, vai haver a desterritorialização, que é o movimento inverso,
O processo de quebrar os códigos, escapar das estruturas e abrir o agenciamento para novas conexões e transformações. É o que a gente chama de linha de fuga também, né, que vai desestabilizar o território e o força a mudar. A desterritorialização ocorre quando o elemento é arrancado do seu contexto habitual, perdendo seu significado e função originais. O dinheiro, por exemplo, é um poderoso vetor de desterritorialização, pois liberta a troca do território do escambo. Ou seja, a gente não precisa mais fazer escambo, a gente usa a moeda, um dinheiro. A internet desterritorializa a comunicação de um local físico. A gente não precisa encontrar a pessoa fisicamente para poder conversar, a gente tem a internet para comunicar. A crise, em qualquer campo, é um momento de desterritorialização intensa que força a reavaliação das relações existentes. A desterritorialização raramente leva ao caos absoluto. Mais frequentemente, as linhas de fuga se estabilizam em novas configurações, um processo chamado de reterritorialização. É crucial entender que a reterritorialização não é um simples retorno ao território antigo, não é voltar como era antes, mas a criação de uma territorialidade nova. A partir de elementos desterritorializados. Ou seja, é você reorganizar os elementos, é você criar algo novo a partir daquilo. Os processos de desterritorialização e reterritorialização são concomitantes, pois não são dois lados da mesma moeda da mudança. Por exemplo, um trabalhador que perde o emprego em uma fábrica, que é essa desterritorialização do trabalho industrial, pode se reterritorializar como motorista de aplicativo, criando um novo território de trabalho com novas regras, hábitos e tecnologias. Uma professora que precisa adaptar suas práticas a novas políticas educacionais abandona seus territórios pedagógicos antigos, essa desterritorialização, para construir outros novos, que é essa reterritorialização. A análise dos eixos, desses dois eixos, revela o agenciamento não como uma fotografia estática, mas como um campo de batalha dinâmico. O poder opera ao alinhar esses quatro polos, vamos dizer assim, que é territorializando um arranjo de corpo, pensando aqui o maquínico, através de um regime de signos, de enunciação. A resistência ou a mudança opera também através da linha de fuga, que podem desterritorializar tanto o arranjo material quanto o regime discursivo. O agenciamento, portanto, é uma ferramenta para uma micropolítica, permitindo mapear os mecanismos de controle e os potenciais pontos de ruptura em qualquer sistema social. E aí que a gente observa, A gente observa o quanto que nesse processo aqui do agenciamento, eu trouxe aqui com 4 polos, mas talvez a melhor visão seria 4 vetores, Porque eles estão acontecendo de maneira simultânea e vão produzir uma resultante a partir disso. Bom, então vamos passar aqui agora para entender os agenciamentos em contexto. Então, o conceito de agenciamento não existe isoladamente, ele é uma peça central de um ecossistema filosófico mais amplo, profundamente interligado com outras ideias-chave de Deleuze e Guattari, como multiplicidade, rizoma, desejo, corpo sem órgãos. Compreender essas conexões é essencial para apreender a plena potência desse conceito. Então, para Deleuze e Guattari, a realidade fundamental não é feita de unidades ou essências, igual a gente está falando aqui. Não é objetos, não são objetos, mas de multiplicidades. Uma multiplicidade não é um conjunto de elementos que pode ser reduzido a uma unidade. Como, por exemplo, a cidade seria a soma dos habitantes. É isso? Mas não, é um emaranhado de relações que não tem um centro ou uma identidade fixa. O modelo que eles propõem para pensar essa multiplicidade é o rizoma, em oposição ao modelo tradicional de árvore, que foi o tema da aula anterior. Neste contexto, o agenciamento é precisamente a maneira como uma multiplicidade se organiza e cresce de maneira rizomática. A definição formal de agenciamento poderia ser esse crescimento das dimensões numa multiplicidade que muda necessariamente de natureza à medida que aumenta as suas conexões. Ou seja, depende das conexões, do que está conectando. Então, o agenciamento não é uma estrutura com pontos fixos, mas um rizoma, está ali nesse processo de conexão. Então, ele é composto por linhas móveis de conexão. Os princípios do rizoma são, na verdade, os princípios operacionais dos agenciamentos. A lógica do rizoma, conexão, heterogeneidade, multiplicidade, ruptura significante e cartografia, não é apenas uma metáfora para o agenciamento, é o seu diagrama, é o seu desenho, é o seu design, seu diagrama abstrato, as regras que governam esse funcionamento dinâmico e imprevisível. Então,
a gente precisa também entender o desejo, né? Como eu falei. Eu falei desejo, máquina desejante, e agora entendendo isso. O motor que impulsiona a formação e transformação dos agenciamentos é o desejo. Deleuze e Guattari o concebem não como uma falta que busca um objeto para se satisfazer, mas como uma força imanente e produtiva que cria a própria realidade. O desejo, então, é esse fluxo incessante que estabelece, que maquina o real. Os agenciamentos são as configurações concretas que o desejo produz. Eles são agenciamentos maquínicos de desejo, arranjos onde os fluxos desejantes são temporariamente canalizados, conectados e postos para funcionar. O desejo é a energia que monta e desmonta os agenciamentos, a força que tanto territorializa, que cria esses hábitos e estruturas estáveis, quanto também pode desterritorializar e cria linhas de fugas e novas possibilidades. Assim, analisar o agenciamento é sempre analisar como o desejo está sendo investido, organizado e produzido em uma determinada formação social, política ou individual. E aí vamos passar para o corpo sem órgãos também, né, que é outra aula que a gente trouxe anteriormente. Se o desejo é a força produtiva, o agenciamento é o produto atualizado. O corpo sem órgãos, né, seria esse plano virtual onde tudo emerge, ou de onde tudo emerge. O conceito não se refere a um corpo literal, né, como a gente já falou, mas a um plano de imanência, uma superfície de intensidades puras que existe antes de qualquer organização. Agora parece que as coisas vão fazendo sentido. É o corpo como potencialidade, um campo de fluxos e afetos ainda não estratificados em um organismo. Ou seja, não tem ainda uma estrutura, né? Então, um corpo com órgãos que funciona, por exemplo, né? Que tem esse funcionamento. Bom, em uma significância, né, pensando aqui, né, na questão dos significados, um sistema de significados fixos, ou em uma subjetividade também, pensando num eu unificado. Criar um corpo sem órgãos não é uma noção, mas um conjunto de práticas. Experimentar com o próprio corpo, pensamento e desejo para desmontar as organizações rígidas que nos constituem e abrir espaço para novos agenciamentos de potência. Esses três conceitos formam uma sequência ontológica que descreve o processo de produção da realidade. O corpo sem órgãos representa o campo virtual de pura potencialidade. O desejo é o processo dinâmico de atualização que atravessa esse campo criando conexões. O agenciamento é a configuração atualizada, o arranjo concreto e funcional, mas sempre estável. E ele emerge desse processo. A realidade, portanto, é um movimento contínuo do virtual para o atual, do campo de possibilidades para o que acontece, impulsionado pelas forças de desejo. Bom, e aí vamos analisar algumas situações aqui, né? Então, agenciamento em ação. A verdadeira força do conceito de agenciamento reside na sua aplicação como uma ferramenta analítica. Ao aplicar o quadro de 4 partes, né, trazendo aqui maquínico, enunciação, territorialização e desterritorialização, há exemplos concretos, a sua capacidade de iluminar dinâmicas complexas torna-se mais evidente. Então, deixa eu começar com um exemplo clássico aqui que o Deleuze e o Guattari trazem no Mil Platôs, né? Um exemplo clássico, que é do devir vespa da orquídea. Então, chamam isso de agenciamento interreinos. É o exemplo, né, que eles vão usar lá, que atravessa reinos biológicos e produz um devir. Então, primeiro a questão do agenciamento maquínico, que é o conteúdo. A dimensão material é composta pelo corpo da orquídea, de um gênero específico, que fisicamente imita a forma, a cor e a textura do abdômen de uma vespa fêmea, e pelo corpo macho da vespa correspondente. Então, a orquídea também produz feromônios que mimetizam os da fêmea. Ou seja, dimensão do conteúdo aqui, né, dimensão material, bem expressa. Vamos lá. Isso não é sozinho. Agora vamos entrar na questão da expressão, esse agenciamento coletivo de enunciação. A forma e o cheiro da orquídea funcionam como um regime de signos não linguísticos para a vespa. A orquídea enuncia uma mensagem, um simulacro de fêmea disponível para acasalamento. Este signo engana a vespa macho, que tenta copular com a flor. Bom, e aí vai acontecer também uma territorialização. O resultado é uma relação simbiótica, estável e evolucionariamente vantajosa. O território aqui é o ciclo reprodutivo codependente. A orquídea garante a sua polinização e a vespa obtém uma liberação sexual, mesmo que se baseada em um engano. E a desterritorialização? Isso vai ser o centro, né, o cerne, o coração desse exemplo. A vespa ela é desterritorializada do seu próprio ciclo reprodutivo específico da espécie. Seu corpo e seu desejo são capturados,
são capturados e se tornam parte do aparelho reprodutivo da orquídea. A orquídea, por sua vez, é desterritorializada da sua identidade puramente vegetal. Ela se torna um órgão sexual simulado para a vespa. Nenhum dos dois se transforma no outro, mas ambos entram numa zona de vizinhança, num intermezzo, se vocês lembrarem que eu falei isso na aula sobre rizoma, num intermezzo, né? Onde as suas identidades se dissolvem parcialmente. Eles formam um bloco de devir, um devir vespa da orquídea, um devir orquídea da vespa. O resultado não é uma vespa orquídea, mas um agenciamento rizomático que funciona transversalmente aos reinos. Esse processo de devir é o efeito experiencial de uma desterritorialização bem-sucedida, onde os componentes de um agenciamento são reconfigurados de uma forma que altera sua natureza e função. Bom, vamos voltar aqui então para outro exemplo, que é o exemplo jurídico, né? Então, o tribunal é uma máquina social projetada para produzir um tipo específico de verdade com efeitos concretos. Então, primeiro, conteúdo, né? Esse agenciamento maquínico. A arquitetura imponente do tribunal, o extrato elevado do juiz, as vestes formais, né, as togas, o corpo do réu fisicamente presente, os volumes de leis como objetos físicos, o martelo, as algemas, todos esses elementos materiais organizam corpos no espaço e criam uma atmosfera de poder e de seriedade. Conteúdo. Expressão, ou agenciamento coletivo de enunciação. O Código Penal, a linguagem jurídica altamente formalizada, os procedimentos rituais do julgamento, os testemunhos, os argumentos de acusação e de defesa e, de forma suprema, o enunciado performativo do veredito, culpado ou inocente. Este regime de signos não descreve uma realidade pré-existente, mas a produz, realizando a transformação incorporal do status do réu. E aí a territorialização. O sistema judicial é um território extremamente rígido e codificado. As regras de evidência, os papéis fixos do juiz, do júri, do promotor e advogado de defesa e a autoridade inquestionável da lei criam esse agenciamento altamente estável, projetado para produzir resultados previsíveis e legítimos. Então é o território, né? Mas também há a desterritorialização, que mesmo nesse território rígido, linhas de fuga são possíveis. Uma prova inesperada, um testemunho que contradiz a narrativa oficial, uma brecha na lei explorada por um advogado habilidoso, ou uma mudança na interpretação da jurisprudência, podem desestabilizar o processo. Esses eventos desterritorializam esse agenciamento, abrindo a possibilidade de um resultado diferente daquele que o poder estabelecido esperava. Certo? Então, mais um exemplo e último exemplo, né? A relação livro-leitor, que vamos chamar aqui de máquina literária. Um livro não é um objeto passivo contendo um significado fixo, mas um componente ativo em um agenciamento com o leitor. Como assim? O livro físico, né, enquanto conteúdo, papel, tinta, capa, o corpo do leitor, olhos que percorrem as linhas, mãos que viram as páginas, o cérebro processando informações, a poltrona, a iluminação do ambiente, tudo isso é o conteúdo. Tá, e a expressão? A linguagem, a sintaxe, os personagens, a trama, o estilo do texto. O livro é, em si, um agenciamento coletivo de enunciação. Seus enunciados se conectam com o repertório de memórias, ideias e afetos do leitor. Cria um campo de ressonância. E a territorialização? As expectativas do leitor em relação ao gênero literário, por exemplo, um romance policial deve ter um mistério e uma solução. Os cânones literários, né, vai ter as interpretações críticas estabelecidas e os próprios hábitos de pensamento do leitor funcionam como forças que territorializam a experiência de leitura e buscam enquadrá-la em certos padrões conhecidos. Você vai ler em português, você espera que você entenda porque você fala português. Você vai ler em outro idioma, talvez você não entenda ou vai ter dificuldades de acordo com a sua experiência com aquele outro idioma. E a desterritorialização, né? Então, um livro verdadeiramente transformador funciona como essa máquina de guerra ou essa linha de fuga. Ele quebra as convenções de gênero, desafia as crenças do leitor, produz afetos inesperados e o força a pensar de maneiras novas. O livro desterritorializa o pensamento do leitor e o leitor, com sua interpretação singular, desterritorializa o livro de uma leitura padrão. Juntos, eles produzem algo novo que não existia previamente em nenhum dos dois. Uma nova ideia, uma nova acessibilidade, um devir. Ah, tinha mais um exemplo que eu tinha esquecido que eu coloquei, né? Porque eu não posso deixar de falar sobre a tecnologia, né? Então, o caso do smartphone. Eu sempre tenho que trazer esses exemplos. A tecnologia contemporânea oferece um campo fértil também para analisar esses agenciamentos e pensar essas novas formas de subjetividade. Então, pensando no smartphone, qual que é o conteúdo?
O objeto físico do smartphone, vidro, metal, silício, o corpo do usuário, polegares, olhos, sistema nervoso, a infraestrutura de rede, antenas, cabos de fibra ótica, satélites, data centers, a rede elétrica que alimenta tudo isso, né? Tudo isso é o conteúdo. E a expressão? A interface do usuário, né? Ícones, notificações, menus, as plataformas de mídia social com seus regimes de signos específicos, curtir, compartilhar, seguir, os algoritmos que selecionam e apresentam o conteúdo e os discursos sociais que promovem a necessidade de estar conectado, disponível e falar sobre si, né? É ali o agenciamento coletivo de enunciação. E a territorialização? O smartphone territorializa a vida cotidiana de forma poderosa. Ele estrutura rotinas, o despertador, a agenda, ele medeia interações sociais com aplicativos de mensagem, ele formata o lazer, chamando o streaming, jogos, e até mesmo a cognição, essa dependência de motores de busca. A gente precisa agora mais, né, da inteligência artificial também. Este agenciamento produz uma forma específica de sujeito, que é o usuário neoliberal, constantemente engajado, produtor de dados e disponível para o consumo e para o trabalho. Mas tem também a desterritorialização, né? Ao mesmo tempo, o smartphone é um potente vetor de desterritorialização. Ele permite a organização de movimentos sociais que desafiam o poder estatal, como, por exemplo, o caso da Primavera Árabe. Ele cria novas formas de arte e de expressão, possibilita o trabalho remoto, né? Pensando aqui no escritório, que você pode trabalhar de casa, e conecta pessoas através de fronteiras geográficas e culturais, desfazendo territórios sociais tradicionais. E você pode estar em Goiás, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Acre, Pará, Rio Grande do Sul, e conhecer pessoas de outros estados do Brasil, mas também do mundo, de outros lugares do mundo. Então, a mesma máquina que nos aprisiona em novos territórios de controle também nos fornece as ferramentas para escapar delas. Dito tudo isso, né, a gente pode concluir que o agenciamento não se trata de mera abstração filosófica, mas é uma ferramenta analítica, pragmática, poderosa. Ele oferece um método para desmantelar a aparente simplicidade da separação entre sujeito e objeto e revela essa complexa rede de relações que o constitui. A principal implicação deste modo de pensamento é a micropolítica. Ao focar nos arranjos concretos de corpos, coisas, discursos, desejos, a análise por agenciamentos nos permite ver o poder não como uma estrutura monolítica e transcendente que emana de um centro, né, o Estado, o capital, mas como algo imanente que é constantemente produzido, negociado e contestado no nível das conexões cotidianas. O poder, então, ele funciona ao estabilizar agenciamentos que nos subjetivam de certas maneiras. A resistência, por outro lado, não reside em uma oposição frontal a uma entidade abstrata, mas na criação de linhas de fuga, nessa desterritorialização dos agenciamentos que nos capturam e nessa reterritorialização em novas formas de vida, pensamento e também relação. Essa abordagem capacita uma análise política que é, ao mesmo tempo, mais sutil e mais prática, identificando os pontos de controle e as possibilidades de liberdade nos detalhes da existência. Assim como também isso nos ajuda na clínica, ao pensar naquilo que os nossos pacientes, analisandos, nos trazem, como as coisas se conectam, o que há de conteúdo, o que há de expressão, o que há de territorialização e o que há também de desterritorialização, não é mesmo? Ao nos convidar a mapear conexões, em vez de categorizar as essências, o pensamento por agenciamentos não é apenas uma teoria sobre o mundo, mas uma prática para navegar e potencialmente transformar a trama complexa e sempre imutável da realidade. Certinho? Então, chegamos ao fim da nossa sexta aula. Agradeço quem chegou até aqui e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.